Você não está só. Existe alguém que te ama. Deus mandou seu único filho para morrer em seu lugar. Jesus morreu para te fazer filho de Deus. Disse Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Conheça o amor de Deus. Atos Igreja, Rua Bahia 649, Divinópolis, Caruaru, Pernambuco. Junte-se a nós em nossos cultos, domingos 17 horas, terças, quintas e sábados às 19h30. Você é sempre bem-vindo. Atos Igreja, somente a Escritura. Paz, irmãos. Vamos ficar de pé, vamos orar, agradecer a Deus, porque Ele é bom, pela palavra dEle, que é viva e eficaz, amém? Pai, te damos graças, Senhor, por Tua palavra, pelo Teu poder, pela manifestação, Senhor, da Tua graça por meio do Evangelho. Te damos graças, Pai, porque Tua bondade não se limita a nossos sentimentos, mas ela é ilimitada, porque Teu amor é incondicional. Te agradecemos, Pai, porque Cristo veio à terra, se fez homem, se entregou, morreu em nosso lugar e nos restaurou no Espírito. Te damos graças porque hoje temos acesso a um vivo e novo caminho. Te agradecemos porque no Teu Espírito podemos conhecer a vontade do nosso Pai. Em nome de Jesus, que toda oposição, tudo aquele contrário seja anulado e aniquilado pelo poder de Cristo Jesus. Te damos graças, Pai, porque nessa noite vamos ser recheados, preenchidos pela Tua palavra. Em nome de Jesus, quem crê diz amém. Ontem começamos aqui uma série, pode sentar, uma série sobre o Evangelho. Ontem foi falado do fundamento do Evangelho, a base do Evangelho, que é Cristo. O fundamento principal do Evangelho é Cristo. Um evangelho que não tem Cristo por sua base é um evangelho mentiroso, falso e sem poder. E hoje, para continuar, vamos dar início aqui falando sobre o evangelho e o poder que foi trazido por meio do sacrifício de Cristo. O poder do evangelho que nos foi dado e confiado. E o que é que a gente faz com ele, o que é que a gente tem feito? Lá em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 18, vamos para lá. 1 Coríntios 1, 18. Paulo fala nesse versículo: pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão sendo destruídos, porém, para nós que estamos sendo salvos, é o poder de Deus. Em outra versão aqui, fala assim, o mesmo versículo: a mensagem da cruz é loucura para os que perecem, para os que se caminham para a destruição, mas para nós que estamos sendo salvos, ela é o poder de Deus. Esse versículo mostra que o Evangelho, a mensagem da cruz, o Evangelho que foi estabelecido em Cristo, para o povo do mundo que está perecendo, para aqueles que não receberam a oferta de amor de Deus para salvar, é loucura. Mas para nós que recebemos o amor de Deus, para nós que fomos restaurados no Espírito, é o poder de Deus. Jesus disse: eu vou subir aos céus e vou mandar, encaminhar, enviar um igual a mim, semelhante a mim, que é o Espírito Santo, que veio habitar dentro de nós. E esse que Ele mandou, quando Ele veio, no dia de Pentecostes, os irmãos estavam reunidos e veio um som como de um vento forte, um vento veemente, impetuoso, e tomou conta daquele lugar, e todos foram cheios do poder de Deus e receberam o Espírito Santo. A Bíblia mostra em várias passagens e versículos que o Espírito Santo é o poder de Deus, e que esse Espírito Santo foi enviado para habitar dentro dos crentes, os que estão sendo salvos. Nesse versículo Paulo diz que o Evangelho é o poder de Deus.
E como é que se conhece o Evangelho se não for por meio do Espírito Santo? Se não for por meio do Espírito de Deus? Se não for por meio da palavra de Deus, que é Cristo? Então, quando a gente entende e compreende que para nós o Evangelho não é somente palavras, mas é o poder, nós vamos viver uma vida baseada em princípios do reino que operam o poder de Deus nessa terra. Sinais, maravilhas e milagres são uma porcentagem, uma amostra do poder de Deus. Mas a prática da palavra é aquilo que nos eleva a viver segundo o reino. Porque Cristo, Ele nos mostrou que Ele é a base, Ele é o caminho e Ele é o vivo caminho. E quando nós buscamos a palavra e passamos a ser vistos como cristãos, nós estamos exercendo a totalidade do poder de Deus. Porque um cristão, ele tem por regra e base a Bíblia, e a Bíblia nos mostra como um cristão procede. Antigamente os discípulos foram chamados de cristão apenas quando eles praticaram a palavra e quando o pessoal da região viu que eles estavam andando e procedendo igual a Cristo. E quando eles fizeram isso, andaram igual a Cristo, o pessoal da região olhou para ele e disse: Ei, esse povo é cristão. Não foi quando eles decidiram entrar dentro da igreja e ficar com a Bíblia debaixo do braço, com a saia até debaixo dos pés. Não, foi quando eles decidiram praticar a palavra. Quando eles decidiram andar como Cristo, foi que eles foram reconhecidos como cristãos. Então hoje, o que é que nos leva a ser cristãos? Não é o falar, é o praticar. E quando a gente pratica, a gente exerce a autoridade do poder de Deus que nos foi confiado. Cristo, Ele morreu para nos dar acesso ao reino de Deus. E nesse reino veio o poder. Nesse reino veio nova vida. Nesse reino veio restauração. Veio mudança de comportamento. Veio um estilo de vida diferente daqueles que perecem, daqueles que estão morrendo, daqueles que estão encaminhando para o inferno. Mas se nós não conhecermos esse poder, nem praticarmos a palavra, nossa vida é só um engano e um caminhar para o inferno mais devagar. Já ouviu o ditado que o povo diz: se beber refrigerante morre devagar, vai morrendo aos poucos, mas não tem pressa para morrer não. Pronto, é a mesma coisa. Você está sendo enganado e não praticando o evangelho nem a palavra. Você está se enganando e morrendo aos poucos, mas você não tem pressa para morrer, né? Mas no final o caminho é o inferno. Você está se iludindo, se enganando e vivendo uma mentira. E a Bíblia fala que quem é pai da mentira é Satanás. Então, nesse momento eu lhe apresento seu pai. Você que não pratica o evangelho, você que não acredita na palavra, nem vive o poder de Deus. Seu pai é Satanás, porque você está se enganando e vivendo uma mentira. E quem vive dessa forma tem por pai Satanás. Então, se para a gente ser salvo a gente precisa ter por pai Deus, o que é que a gente tem que fazer? Praticar a palavra. Praticar o poder, viver o poder. O poder de Deus, como eu disse, não é apenas milagres, maravilhas, sinais, ressurreição, cura, não. A principal forma de expressar o poder de Deus é na prática. Porque já dizia uma pessoa: sua prática fala mais do que seu longo discurso. Então, se nós praticamos, nós exercemos a função de filhos de Deus e cristãos. E o mundo vai ver Cristo em nós, vai ter esperança. Porque o mundo hoje olha para a igreja e acha que a igreja é um monte de ladrão, um monte de ex isso, um monte de ex aquilo. E por que o mundo não olha para a igreja e diz: eita, ali tem um povo santo que está aguardando um rei, que está aguardando um Deus vivo, que vive separado do pecado? Por quê? Porque a igreja não se porta
na prática do Evangelho. Por isso, hoje eu dei um exemplo à Bia, com água e óleo. Eu botei água dentro do copo, derramei óleo e disse: mistura aí bem muito, vá, mistura com força, para ver se vai se misturar. Ela mexeu. Oxe, isso é impossível se misturar, isso não se mistura não, porque é um negócio homogêneo, que ela disse lá, que eu aprendi na escola. Sim, heterogêneo, pronto. Aí eu disse: pronto, tá vendo que não se mistura? Do mesmo jeito é a gente. Quando a gente se achega a Deus e se separa do mundo, a gente não se mistura mais com o pecado. A água é o pecado, o óleo é a santidade. E aí você mexe, mas não tem mais liga, não cola, não junta. Porque o crente deve proceder como a palavra e não como o mundo. A Bíblia, ela mostra situações de como vestir, de como andar, de como falar, de como agir, de como proceder. Ela mostra tudo. Mas muitas vezes os cristãos estão indo procurar macumbeiro, pai de santo, para fazer trabalho. Eu digo porque um macumbeiro me disse que os cristãos estão indo procurar ele para fazer macumba para os outros. Os cristãos não, os crentes. Ele disse os crentes. Por quê? Porque crente até Satanás é, né? Agora, o cristão verdadeiro não procura o poder do diabo. Ele tem o poder em si, o Espírito Santo. E ele exerce esse poder e essa autoridade no Espírito. E um cristão verdadeiro nunca vai querer fazer o mal a ninguém. Porque como a gente viu, Cristo dizendo: ei, eu estou fazendo essas coisas boas para vocês porque eu vi meu Pai fazendo. E por isso que eu faço. Um cristão verdadeiro vê o Pai fazendo, atuando, exercendo em Cristo uma vida digna de filho e cristão e vai fazer igual. Ah, mas é impossível ser igual a Cristo. Se você é cristão, é crente, você já é filho de Deus. E Cristo também é filho de Deus. Assim como Ele é, somos nós hoje. Então, se nós somos filhos de Deus e temos de Deus o ministério, o chamado da reconciliação em nós, recebemos do Pai, nós não aceitamos, como foi falado, nós recebemos o ato de amor de Deus e acreditamos nele. Andar igual a Cristo é só praticar a palavra. Em João fala que Cristo é a palavra, se fez carne e habitou entre nós. Então, se nós praticamos a palavra, nós estamos vivendo como Cristo. O Evangelho, ele tem um poder imenso que nós ainda não conhecemos na sua totalidade. Quando a gente vai para o Gênesis, nós vemos Deus dizer ao nada: haja e houve. Ao nada. Não tinha forma, era vazio, não tinha nada. E Deus criou falando, porque Deus sabe o poder que Ele tem. E Ele revelou o poder dele em Cristo e deu à igreja. A igreja recebeu de Deus o nome que subjugou todas as coisas. A palavra diz que Deus subjugou tudo aquilo que se nomeia e colocou debaixo do nome de Jesus. Menos Ele próprio. Mas todos o nome que se nomeia está colocado debaixo do nome de Jesus. E Jesus, certa hora, diz: eu dei a igreja. Tem alguém que é a igreja aqui? Então Jesus deu o nome sobre todo o nome a você. Para que Ele deu? Para você chegar e botar uma frase atrás do carro: Jesus, esse nome tem poder. Foi? Para você chegar e colocar uma camisa: Jesus, o nome sobre todo nome. Foi? Foi para que você exerça essa autoridade que está no nome de Jesus. Ah, eu estou necessitado de finança. Ore a Deus, busque o auxílio do alto e o Pai que está nos céus vai intervir em seu favor.
Ah, mas eu estou necessitado de saúde, de cura. A Bíblia fala que o Espírito Santo enviado por Deus vivifica a nossa carne, vivifica nosso corpo carnal, vivifica nosso corpo. Então, você já recebeu. Quando alguém chega com alguma coisa, um presente, dinheiro, o que quer que seja, vai lhe dar, o que é que você faz? Ou você pega e recebe, ou então você descarta. Não, cara, não, obrigado. Só que com Deus, mesmo sem você querer, Ele diz, está aqui, ó. Agora para pegar é com você. Agora é você que pega ou não. Ele diz, está aqui, ó, o tempo todo está aqui. Agora decida se você pega, recebe e age. Ou então você deixa lá, continua lá. Está aqui. Agora você pega ou você age. Porque se você não pegar e nem agir, o poder de Deus continua lá, ilimitado, tendo recurso para tudo, suficiência para tudo e autonomia para tudo. Só que se nós não usarmos, se eu não usar, se você não usar, a gente não vê Ele exercendo o poder imenso que Ele tem, a autoridade plena que Ele tem, porque nos foi dado, nos foi entregue. Se nós não exercermos isso, nós estamos descartando a autoridade de Deus, o poder de Deus. Aquilo que Jesus morreu para nós não está valendo nada. Agora, vamos lá para Mateus 28. Mateus 28, versículo 18. 28, 18. Isso foi Jesus que falou, viu? E, chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. O Pai proporcionou para nós o nascimento, o amor. O Filho morreu na cruz e abriu a graça, deu a graça para nós. E o Espírito Santo trouxe o poder de Deus para nós, para habitar em nós, para que a gente exercesse esse poder. Versículo 20: ensinando-nos a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Em Marcos 15, 16 diz assim, que é para a gente ir e que nos foi dado poder para expulsar demônios, falar novas línguas. Se beber alguma coisa mortífera não vai fazer mal a gente, e para a gente colocar a mão sobre os doentes e eles vão ser curados. Então, Jesus, Ele não somente veio à terra, proporcionou para nós um nível maior, elevado, e deixou a gente ao léu, não. Ele veio para nós, proporcionou para a nossa vida um nível elevado, que é o reino de Deus, e disse: eu vos dou poder, vão em meu nome, façam isso. Ele não nos deixou com a nossa própria força, mas Ele deu a força e o poder de Deus para que a gente agisse nesse reino, nessa vida. Ele proporcionou para nós uma vida ligada ao Pai, ligada ao reino, ligado às instruções do alto. Mas é mais fácil e cômodo ficar sentado, coçando o bucho, esperando a morte chegar, do que agir, se levantar em autoridade, segundo o poder de Deus, e exercer aquilo que Deus deu e mandou para a gente. Todo mundo quer
uma posição de destaque. Todo mundo quer ser o auge, todo mundo quer estar lá no foco, mas ninguém quer se levantar 7 horas da manhã, arregaçar as mangas e desempenhar um trabalho para que outras pessoas sejam levantadas. Ninguém quer. Só que Jesus Cristo se levantou no meio dos discípulos, pegou uma bacia, uma toalha, pegou os pés limpinhos dele, lavou tudinho e enxugou. E disse: vocês estão vendo eu fazer isso aqui? Isso aqui eu estou mostrando a vocês, porque um mestre, ele serve. O Senhor, ele serve a todos. Ele não fica só de boa não, esperando os outros servir não. Todo mundo diz: não, eu vou abrir uma igreja, eu vou juntar gente para pregar. Mas ninguém quer estar até 11 horas da noite, meia-noite, de tarde até de noite, pintando parede, quebrando parede. Ninguém quer. Todo mundo só quer o destaque, mas na hora de trabalhar ninguém quer. Todo mundo quer chegar para um defunto e dizer: ressuscita em nome de Jesus. Mas ninguém quer conhecer a palavra e praticar aquilo que o Espírito Santo move a fazer. Ninguém quer se sujeitar à voz de Deus, ao mandado de Deus e exercer a autoridade que o poder de Deus trouxe. Ninguém quer. Mas isso muda o caráter de Deus e o poder dele? De forma alguma. O poder dele e o caráter dele é o mesmo, do princípio ao fim. Mas a nossa atitude para com esse poder e com esse caráter faz com que a gente exerça a vida de Deus, ou então se engane e fique de mãozinha dada com Satanás, caminhando alegre e feliz a vida toda, de mãozinha dada com o capeta, sendo enganado e iludido pelo evangelho que não tem a base, que é Cristo, nem tanto opera no poder de Deus, que é baseado no Espírito. Todo mundo fica olhando para mim com a cara com o zoião, mas estou falando que tem na Bíblia. A Bíblia fala que um culto, o congregar, é para estimular uns aos outros a prática do amor. Eu estou falando isso aqui para que a gente acorde e pratique. Não é porque eu estou fazendo ou deixando de fazer, eu sou melhor do que ninguém, não. Eu estou falando para que a gente acorde e pratique. Porque esse é o objetivo de um culto. É fazer com que a gente acorde e exerça aquilo que a palavra diz. Porque quem exerce algo sem ser chamado, sem ser confiado, é enxerido. E acaba fazendo coisa que não tem autoridade para isso. Mas aqueles que nasceram de novo, foram restaurados no Espírito, receberam de Cristo a patente, a autoridade e o exercício da missão, que é propagar o reino de Deus e andar no poder dele, que é baseado na palavra e vivificado pelo Espírito. Agora, vamos lá para a Bíblia. Em 2 Coríntios 13, 4. Segunda Coríntios 13, 4. Pois, na verdade, foi crucificado em fraqueza. O que? Jesus Cristo foi fraco? Não, ele exerceu a posição de homem, se entregou como homem, na fraqueza da carne, mas vive pelo poder de Deus. Da mesma forma, somos fracos nele, mas pelo poder de Deus, viveremos com ele para servir vocês. Paulo estava falando que ele, em Cristo, se considerava fraco para servir os outros. E que Cristo, pelo poder de Deus, foi vivificado. E assim, da mesma forma como Cristo foi vivificado, o poder de Deus também
nos vivifica, nos restaura para que a gente possa servir os outros através desse poder. É tão bonitinho pessoas que se levantam em autoridade e poder e começam a curar os outros, a expulsar demônio e tal. Daqui a pouco tá a foto do camarada desse tamanho no meio do mundo. É tão bonitinho isso. Só que às vezes, eu não estou dizendo que são todos, mas às vezes falta entender que esse poder é de Deus e que é para servir os outros. Falta entender que o poder é de Deus e não da pessoa. Falta entender que esse poder opera para servir em amor os outros, para manifestar o amor de Deus para os outros. E fazendo isso, exercendo esse poder para os outros, nós vamos ter consciência plena que esse poder que opera nos outros, opera na gente também. Esse poder que opera em favor dos outros, em servir os outros, serve para nós também. Por quê? Porque nós não somos diferentes dos outros. Nós também recebemos de Deus a porção do poder dele. A porção ilimitada. Não foi limitada nem medida, foi ilimitada. Uma porção que nos leva a exercer para os outros e para a nossa vida. No Velho Testamento, Eliseu, aquele que andava com Elias, que pediu a Elias porção dobrada da unção que ele tinha, recebeu essa porção, andou, fez milagres, operou mais coisas do que Elias, mas Eliseu morreu doente. E a Bíblia fala que quando ele morreu, foi enterrado, um soldado caiu morto em cima dos ossos dele, foi ressuscitado. E por que Eliseu morreu doente e o defunto ressuscitou? Porque Eliseu não conheceu que aquele poder que ele estava nele era para ele também. Ele acreditou para os outros, mas ele mesmo não exerceu o poder. Ele mesmo não viveu, não desfrutou daquele poder. O poder de Deus é para todos. O poder de Deus é para todos os filhos, hoje em Cristo. Naquele tempo, vinha sobre profetas, vinha sobre reis. Mas hoje é para todos os filhos. E o poder de Deus é o Espírito Santo que está em nós, que habita em nós, que vive em nós. Igual antigamente tinha um ditado, né? Lava a boca para dizer isso. Hoje a gente deve lavar a boca quando a gente inventar de dizer que está sozinho. Porque o Espírito Santo está dentro de nós. E se a gente diz que está sozinho, nós não estamos considerando o poder nem a presença de Deus em nós. E devemos ter um grande cuidado com isso. Porque Jesus Cristo disse: olha, se vocês falarem besteira com meu pai ou comigo, vai ser perdoado. Mas se vocês fizerem com o Espírito Santo, não tem perdão não. Por que ele disse isso? Porque hoje o reino de Deus é manifesto, opera e é vivificado pelo Espírito. Nós estamos na dispensação, no tempo do Espírito Santo. E se nós negarmos isso, nós estamos negando o que Deus fez por nós. Nós estamos negando que Jesus passou e padeceu naquela cruz por nós. Lá em Lucas 11, vamos para lá, Lucas 11. A partir do versículo 17, Jesus estava lá e o povo estava dizendo que Jesus estava expulsando os demônios pelo Satanás, pelo poder de Beelzebul, pelo poder de Satanás. E Jesus disse aqui, ó. Jesus disse não, né? No versículo 17 diz assim: Jesus, conhecendo seus pensamentos, disse:
todo reino dividido internamente está condenado à ruína. Uma família dividida contra si mesma se desintegrará. Vocês dizem que eu expulso demônios pelo poder de Beelzebul. Mas se Satanás está dividido e luta contra si mesmo, como seu reino sobreviverá? E se meu poder vem de Beelzebul, o que dizer dos seus discípulos? Eles também expulsam demônios, de modo que condenarão vocês pelo que acabaram de dizer. Se contudo expulso demônios pelo poder de Deus, então o reino de Deus já chegou a vocês. Pois quando o homem forte está bem armado e guarda seu palácio, seus bens estão seguros, até que alguém ainda mais forte o ataque e o vença, e tire dele suas armas e leve embora seus pertences. Quem não está comigo, opõe-se a mim, e quem não trabalha comigo, trabalha contra mim. Quando um espírito impuro sai de uma pessoa, anda por lugares secos à procura de descanso, mas não encontrando, diz: voltarei à casa a qual saí. Ele volta para sua antiga casa e encontra vazia, varrida e arrumada. Então o espírito busca outros 7 espíritos piores que ele, e todos entram na pessoa e passam a morar nela, e a pessoa fica pior que antes. Enquanto ele falava isso, a mulher gritou: feliz é sua mãe que o deu à luz e o amamentou. Jesus, porém, respondeu: ainda mais felizes são os que ouvem a palavra de Deus e a praticam. Nesse versículo, Jesus mostra que é necessário agir no poder de Deus, porque pelo poder de Deus é que ele estava operando aquelas coisas, aquela libertação, aquelas curas, aquela expulsão de demônios, pelo poder de Deus. E os fariseus, os religiosos, que não acreditavam que Jesus era o enviado de Deus, que era o Cristo, diziam: não, esse camarada está cheio de demônio, esse camarada está expulsando os capetas pelo Beelzebul. Mas só que Jesus Cristo diz: ei, se Satanás fizer isso contra ele mesmo, como é que ele vai ter autonomia e reino? Se uma família dentro de casa começar a arengar, brigar, vai se destruir e não vai existir mais família não. Então, se eu expulso Satanás pelo poder de Deus, é chegado o reino de Deus a vocês. É mostrado como é que o reino de Deus funciona. É revelado o poder de Deus a vocês. Porque pelo Espírito e o poder de Deus é que foi exercido aquilo. Quando Jesus foi batizado no Jordão, Deus disse: esse é meu filho amado em quem eu tenho prazer. E sobre ele veio, em forma corporal de pomba, o Espírito Santo. E a partir dali Jesus começou a pregar dizendo: o reino de Deus chegou até vocês. Por que somente a partir dali ele disse isso? Porque a partir daquele momento ele foi colocado a exercer aquilo que ele veio fazer, e o Espírito Santo confirmou. Como? Por meio dos sinais e o poder da pregação. Por que hoje pessoas se levantam, se opõem à palavra, questionam a palavra, acham que nós somos malucos, doidos quando a gente prega o evangelho, e dizem até que a gente está cheio de demônio? Por quê? Jesus pregando certa vez, as pessoas estavam lá com fome. Jesus Cristo fez: olha, tem comida aí para esse povo?
Os discípulos disseram: nem se a gente trabalhasse 200 dias, dava para comprar comida para esse povo todinho. Porque não sei se você sabe, um denário equivalia a um dia de trabalho daquelas pessoas. Você não está só. Existe alguém que te ama. Deus mandou seu único filho para morrer em seu lugar. Jesus morreu para te fazer filho de Deus. Disse Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Conheça o amor de Deus. Atos Igreja, Rua Bahia 649, Divinópolis, Caruaru, Pernambuco. Junte-se a nós em nossos cultos, domingos 17 horas, terças, quintas e sábados às 19h30. Você é sempre bem-vindo. Atos Igreja, somente a Escritura. E o discípulo disse: nem se a gente tivesse 200 dinários, a gente podia dar de comer esse povo todinho. Jesus fez: o que é que vocês têm aí? Aí o menino chegou, tem 5 pães e 2 peixes. Jesus fez: manda esse povo sentar que agora vão comer. Encheram o bucho e ainda sobrou 12 cestos. Aí Jesus de noite foi, atravessou com os discípulos para o outro lado do mar. O povo olhou, não viu Jesus, partiu, correu, foi atrás de Jesus. Quando chegou lá que achou Jesus, aí disseram: mestre, porque cadê? Onde é que o senhor estava? A gente estava procurando. Com aquele ajeitado, querendo as coisas. Aí Jesus olhou para ele e disse: vocês só estão aqui porque vocês querem comer de novo. Vocês não estão interessados na palavra não. Vocês não estão interessados no que eu estou falando e ensinando não. Vocês não estão interessados no reino de Deus. Vocês só estão interessados em encher o bucho, igual ontem, quando vocês comeram aquilo tudinho. Aí sabe o que foi que aconteceu? Um bocado dos discípulos que estavam com Jesus olharam para ele e disseram: oxe, esse discurso é duro demais. Esse discurso é muito duro, não dá não para a gente ficar com Jesus não. Aí ó, partiu, foi-se embora uma tuia. Aí Jesus olhou para os 12 e disse: ei, vocês não vão também não? Aí Pedro disse: não, por onde é que a gente vai? Só o Senhor tem as palavras de vida eterna. Só o Senhor tem aquilo que nossa alma precisa, aquilo que nossa vida precisa, que é o reino. O que é que eu estou querendo dizer com isso? Hoje, quando a gente vai pregar, quando a gente fala, quando a gente convida o povo para a igreja, muitos se opõem, muitos questionam, muitos se levantam. Por quê? Porque só estão interessados no ajeitadinho, em alguma coisa, em receber algo. Mas quando a palavra chega e confronta a nossa vida, aquilo que a gente estava fazendo, aquilo que a gente gosta de fazer, que é errado, aí a gente olha e diz: eita, esse irmão é duro demais, eu vou embora, eu vou correr, mas nunca vem nessa igreja. Por quê? São carnais, estão vivendo uma vida na carne, estão escolhendo obedecer seus sentidos, seu bucho, sua vontade, seu desejo. Mas a palavra de Deus, ela não veio para satisfazer nossa vida, nem tampouco nossas vontades ou desejos. Nem existe um evangelho de São Flávio, ou um evangelho de São Cris, de Santa Cris, de Santa Neuza. Não existe. Existe um evangelho de Cristo, e nós devemos se adequar a esse evangelho e não o contrário. A gente não deve criar um evangelho para nós e querer viver segundo ele, porque o evangelho de Deus é o poder para a salvação de todo aquele que crê. É o poder de Deus manifesto para todo aquele que crê. É o poder de Deus operando na vida de todo aquele que crê, e não aquilo que a gente gosta ou deixa de gostar, e não aquilo que a gente dá um jeitinho arrumadinho para satisfazer nossa vontade, nosso ego. O evangelho de Deus deve ser seguido, praticado assim como ele é. Deve ser falado, dito e pregado assim como ele é. Não precisa de enfeite, de ajeitado, de pessoas para que o evangelho seja visto como ele é. As pessoas devem se submeter ao evangelho, falar o evangelho e praticar o evangelho para que ele seja mostrado ao mundo como ele é, e não o contrário.
Ah, não, eu vou mudar essa palavrinha aqui, porque é mais bonito do jeito que eu falo. Ah, não, mas o evangelho também é assim, se eu falar o povo vai correr. Ah, não, mas se eu falar isso, hoje o povo vai se embora tudinho. Problema do povo, porque a palavra não se adequa ao povo. O povo tem que se adequar à palavra. Problema de quem achar dureza. Amoleça sua carne, lavando na água da palavra, e comece a andar pelo Espírito, que você vai ver que o que a palavra fala não é dureza, mas é benefício para a sua vida. É algo bom, é algo que foi inspirado por Deus para que nós fôssemos corrigidos, instruídos e levados a praticar a plena justiça de Cristo. Então, nós não precisamos estar preocupados com o que o povo está achando do que eu estou falando. Se nós estivermos falando a palavra, problema do povo. A palavra, ela é poderosa, ela é viva, eficaz e penetrante. Ela divide, junta medula, alma e espírito. Ela é que tem que ser falada, não é aquilo que o povo quer ouvir, não. Porque Cristo em nenhum momento falou aquilo que os fariseus queriam ouvir. Pelo contrário, ele sempre deu com as duas mãos nas orelhas deles, para eles se orientar, para eles deixarem de ser religiosos e começar a viver o reino de Deus. Isso que a gente está fazendo hoje aqui, como igreja, era para eles estar fazendo, porque Deus enviou Jesus para eles, para resgatar eles primeiramente. Como diz nas Escrituras, ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. Mas nós, que nem vimos ele, nem estivemos com ele, acreditamos, ele fala que somos mais bem-aventurados do que esses que viram. Então, se nós recebemos algo de Deus, precisamos dar uma devida importância maior do que a nossa própria vida, porque foi algo de Deus, foi algo que Deus nos deu, foi algo que Deus nos proporcionou. Tem uma história aí de não, mas não é assim não, tem que haver equilíbrio. Que equilíbrio? Você já viu doido com equilíbrio? Já viu? Doido com equilíbrio? O doido está preocupado lá com o dinheirinho que ele vai rasgar. Eita, eu vou rasgar uma beirinha. O doido mete a mão, rasga o dinheiro e joga fora. Então, como é que um crente, melhor, um crente não, um cristão, praticante da palavra, vai ser visto pelo mundo, sendo que o poder de Deus para o mundo é loucura? Olhe para o seu irmão aí e diga: ei, doido, você para o mundo é doido, é louco, é maluco. Então, que evangelho peba no popular é esse? Que diz, não, tem que ter equilíbrio, mas não é assim não. Que evangelho é esse? Não é o de Deus, não é o de Cristo. Porque se para o mundo o evangelho é loucura, para o mundo a gente é doido, e doido não tem equilíbrio. Então, se a gente praticar o evangelho, nós não devemos nos preocupar com equilíbrio, em sair bem na foto. Não, a gente deve fazer o que o evangelho manda. Porque se a gente não fizer, nós estamos negligenciando o poder de Deus que foi nos dado por meio do Espírito. E fazendo isso, nós estamos agradando os outros, deixando de agradar a Deus. E como eu disse no começo, se nós vivermos na mentira, nosso pai é Satanás, não Deus. Precisamos viver esses sinais, esses prodígios, esses milagres todo instante. Não é nem todo dia, é todo instante, porque Deus enviou seu único filho para morrer, para que nós que cremos nele não pereçamos, mas tenhamos a vida eterna e exerçamos a vida de filhos de Deus no poder de Deus que o Espírito Santo nos trouxe, nos proporcionou. Ontem foi falado que o evangelho tem a base,
e a base é Cristo. E hoje foi falado que o Evangelho nos dá poder, que o poder veio por meio do Espírito Santo. Precisamos andar em cima da base que é Cristo, em cima da palavra, e viver um Evangelho de poder que manifesta aquilo que Deus nos deu lá no Calvário, quando Cristo consumou a sua obra. Cristo em nós tem que ter aquilo que a palavra diz, tem que trazer aquilo que a palavra diz, a esperança da glória para todos os que perecem, e não sermos contados como ladrão, como malfeitores, como enrolão, como caloteiro. Isso aí não é vida de cristão, isso aí é vida de quem vive com o pai que tem, que é Satanás. Precisamos atentar para as escrituras e praticar elas como elas são, como elas estão escritas, e não como dizem que é para a gente fazer. Porque um evangelho sem Cristo, ele não tem poder e ele é mentiroso. E ele leva a gente de caminho largo para o inferno. Porque o inferno está lá, só esperando o dia em que aqueles que vão para lá vão ser lançados nele. Só que Jesus, lá no Calvário, ele disse: está consumado. Agora existe graça, agora existe salvação, agora existe libertação e uma nova vida para aquele que crê em meu nome, aquele que crê em mim, aquele que vir a mim e receber o sacrifício de Cristo, o sacrifício que Deus enviou para todos aqueles que estavam perecendo nas trevas, morrendo, encaminhados, com tudo, com tripa e tudo para o inferno. Então, nessa noite, e concluindo a série sobre o Evangelho, nós recebemos a palavra e entendemos que o poder de Deus veio nos libertar e fazer com que nós andássemos como Cristo, por meio da palavra, por meio da vida santa, por meio da vida plena. Amém? O mundo parou, mas nós, a igreja, não somos do mundo. Nesse ano vivemos da graça de Deus. Atos Igreja, conhecendo a palavra e vivendo Cristo. Rua Bahia 649, Divinópolis, Caruaru, Pernambuco. Conheça a palavra e viva Cristo. Junte-se a nós em nossos cultos, domingos 17 horas. Terças, quintas e sábados, às 19h30. Você é sempre bem-vindo. Atos Igreja, somente a Escritura. Cura, 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 cura.